Eu vou começar esse vídeo falando que tudo que eu falar aqui vai ser baseado nas notícias do G1 e de outros sites confiáveis. Tudo começou no dia 7 de agosto, quando uma menina deu entrada no hospital se queixando de fortes dores abdominais. Essa menina, ela tem 10 anos de idade e ela relatou aos profissionais desse hospital que ela é estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade. É óbvio que essa criança não tinha conhecimento de que estava grávida. E vamos lá, a primeira pergunta: por que a criança não se queixou para a família que estava sendo estuprada? Essa pergunta é bem óbvia, inclusive eu tenho vontade de dar um soco na cara de quem botou isso na internet, né? Jogando a culpa na criança, porque a gente sabe que quando ocorre um estupro, a mulher, a criança, ou seja, quem for, é ameaçada. Com ela não foi diferente, ela era ameaçada. Eu imagino o tanto de terror psicológico que essa menina passava com esse homem, não dá nem pra chamar de ser humano. E o tio dela foi indicado a estupro de vulnerável à ameaça, mas está foragido. O que também não me comove, porque a justiça do Brasil é uma merda. As pessoas estão muito mais preocupadas com o aborto que uma criança iria realizar do que com o estuprador, né, que fez isso tudo. Agora, antes de dar minha opinião, vamos aos fatos. No Brasil, nós temos o estado do Acre com o maior índice de estupro e aborto do país. Em 2016, foram feitos 2 abortos entre 443 relatos de estupro. A incidência de estupro no Acre é quase 5 vezes maior que a média nacional. Nesse mesmo estado, onde nós temos o maior índice de estupro do Brasil, nós só temos um hospital que faz aborto legal. Esse mesmo ano de 2016, esse único hospital do Acre atendeu 248 vítimas de abuso sexual. 122 estavam grávidas e só foi realizado 2 abortos. Em 2018, nós batemos o recorde de 66 mil vítimas do estupro, sendo 53% dessas vítimas crianças de até 13 anos. Lembrando, essa média foi em 2018, agora você imagina 2020. Nós temos em média mais de 180 estupros por dia no Brasil. Por dia. De cada 10 estupros, 8 são meninas e mulheres e 2 são meninos e homens. Essa mesma criança que passou por diversos abusos psicológicos, que vai ter que fazer um tratamento pelo resto da vida, que teve a infância interrompida e que está passando por uma situação brutal, tiveram pessoas da bancada religiosa que foi em frente ao hospital onde foi feito o aborto, levantar a bandeira e chamar o médico que fez o aborto de assassino. Essa mesma manifestação foi organizada pela bonita da Sara Ginomini. Além de organizar essa manifestação em frente ao hospital, ela também fez o favor de divulgar os dados da menina em rede social, juntamente com o endereço do hospital onde a menina estava. E o que mais me deixa puta nisso tudo é que ela é mulher, ela deveria estar apoiando a causa, olhando pro lado de uma criança que foi estuprada e tá grávida. Como sempre, a bancada religiosa cometendo ato de hipocrisia. Engraçado que a galera da Provida são as mesmas pessoas que falam que bandido bom é bandido morto. Acham um absurdo tirar uma criança que foi fruto de um estupro e que vai crescer com aquilo na cabeça. Então não pode abortar, mas vocês passam por uma criança na rua, orfanato lotado no Brasil, e vocês não dão nem um dinheiro pra comprar comida, vocês não estão nem aí, vocês estão cagando. Vocês são hipócritas. A Igreja Católica matava milhões de pessoas em nome de Deus. Ou vocês esqueceram que no nosso livro de história conta que a Igreja Católica matava as pessoas porque se recusavam a ser do catolicismo. Eu não falo só da religião católica, eu também falo de outras religiões que pregam o cristianismo erroneamente. Eu já falei isso no vídeo sobre o Tami. Aliás, um transexual não pode ser pai no Brasil, mas um estuprador pode. Até porque a galera tá preocupada em ir lá linchar a criança de 10 anos, mas o estuprador tá foragido. Engraçado que ninguém foi atrás dele. Ninguém foi jogar palavras e discurso de ódio contra ele, né? Pessoas da bancada religiosa, os mesmos que vão na igreja
todo domingo tomam a Santa Ceia e depois vai lá na rua e picha na parede do hospital, assassina por uma criança de 10 anos. O mais engraçado é que essas pessoas da Provida não estão nem aí em fazer uma manifestação contra pedófilos, padres, estupradores. O seu fanatismo religioso é uma doença. Isso mostra o quanto o patriarcado no Brasil ainda existe. E nós, mulheres, não temos direito sobre o nosso próprio corpo. A criança já está em profundo sofrimento. Esse sofrimento vai ser carregado com ela pelo resto da vida. Mas a preocupação das pessoas é coagir essa menina. Vocês estão mais preocupados em a criança gerar uma outra criança que vai vir ao mundo fruto de um estupro, mas estão pouco preocupados em como vai ser a vida dessas duas crianças. E só um adendo aqui importante pra vocês. Essa menina já tinha sido internada em um outro hospital antes desse onde ela realizou o aborto. E nesse primeiro hospital onde ela foi internada, a equipe médica que era de assistência a vítimas de violência sexual se recusou a fazer o procedimento na menina. A sua religião não tem o direito de interferir na liberdade e no bem-estar de outra pessoa. No Brasil, nós temos 4 mulheres por dia que morrem por abortos clandestinos. Quando a gente pede para legalizar o aborto, a gente está pedindo pela garantia da saúde da mulher, pelo direito da mulher. A premissa básica do Estado é garantir o bem-estar e a saúde. Sua preocupação é pela vida na barriga e não pela vida após o parto. Se os homens parissem, o aborto já seria legalizado há muito tempo. Mas o machismo é maior que isso tudo. E nós, mulheres, não temos o direito sobre o nosso próprio corpo e precisamos depender do Estado para liberar um aborto sobre um estupro. Cadê o Estado laico quando a gente fala sobre meu corpo, minhas regras? E sabe o que eu acho mais contraditório? Quando uma jovem tenta adotar uma criança, o Estado não permite, porque ela não vai ter terminado seus estudos, ela não tem competência para criar uma criança, ela não tem maturidade. Mas quando uma menina de 10 anos sofre um estupro e pede por um aborto, o Estado se recusa. Eu não falo só por mim, mas falo por todas as mulheres. Deixem que a gente decida os direitos sobre o nosso corpo. Vocês falam de corrupção, mas vocês são corruptos. Vocês querem que uma menina de 10 anos tenha filho de um estuprador. Vocês usam religião e o nome de Deus para enriquecer e matar outras pessoas, praticarem intolerância religiosa. Em nome de Deus. Aonde está a sua provida quando você passa por uma criança na rua e nem ajuda, nem olha? Aonde está a sua provida quando você apoia a pena de morte, pratica racismo, homofobia e diz que um casal gay não pode adotar uma criança? Aonde está a sua provida quando você bota a sua intolerância, a sua hipocrisia acima da saúde mental e do bem-estar das pessoas? Cadê a sua religião quando você não prega o amor? Cadê a sua coerência, Sara, quando você se diz ser uma mulher religiosa e vai pra frente do hospital e chama uma menina de 10 anos de assassina? Cadê a sua empatia por ser mulher? Que você não se preocupa em pesquisar na internet que os países que têm a legalização de aborto são os países que menos têm índice de aborto? A sua crença religiosa não é uma razão pública e, portanto, não pode se impor à lei de todos. Sua liberdade de expressão não te dá o direito de vir fazer um discurso de ódio. Liberdade de expressão e discurso de ódio são coisas totalmente distintas. Religião não embarca no direito. E uma última coisinha para quem diz que mulher só engravida porque quer. Nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Nós temos casos de mulheres que usavam DIU, que tomavam anticoncepcional regularmente e tinha todo tipo de cuidado durante as relações sexuais e mesmo assim engravidaram. Nós temos no Código Penal do Brasil que o aborto induzido é considerado crime, que pode acarretar de 3 a 4 anos de prisão no Brasil. O Estado nos obriga a ser mãe, a gerar uma vida indesejada. E a única coisa que a gente pede é o direito sobre os nossos corpos.
Eu não tô aqui defendendo o aborto por uma pessoa que foi inconsequente e gerou uma vida por conta disso. Eu estou aqui defendendo o aborto imediato em casos de mulheres que foram estupradas, em casos de mulheres que tomaram todos os cuidados possíveis e mesmo assim engravidaram. Vocês estão tão preocupados com a vida que foi gerada no ventre dessa criança, mas esqueceram da menina em si. Eu falo sobre as mulheres que dependem da saúde pública do Brasil para fazer um aborto clandestino. As maiores vítimas do aborto no Brasil são mulheres negras e periféricas menores de 14 anos que dependem da saúde pública do Brasil. Quando a gente pede para legalizar o aborto, a gente pede por um acompanhamento. E a pergunta que eu deixo para finalizar esse vídeo é: até quando o fanatismo religioso e os falsos profetas vão influenciar diretamente na nossa vida?